Olá, família de Deus. Vamos explorar a segunda parte de Números 27 nesse momento? Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado pelas tuas inúmeras bênçãos, obrigado pelo dia de hoje, por esta linda manhã, e que possamos receber as tuas mensagens vindas do céu nesse momento. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Bom, no vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre a grandiosidade de Deus. Nesse a gente vai explorar um pouquinho sobre o texto em si. E o texto em si ele traz coisas muito interessantes. Nós falamos que Deus, lá do céu, na sua grandiosidade, ele fala conosco. E naquele momento ele falou algo específico para o povo de Israel e a gente vai explorar um pouquinho. Se vocês lembram bem, o povo de Israel ele passou 40 anos no deserto depois de uma terrível falta de fé. E agora o povo estava renovado e as últimas pessoas estavam morrendo daquela leva de pessoas que morreriam no deserto. E o texto começa de forma triste porque fala que Miriam, a querida irmã de Moisés, o capítulo 20 começa, Miriam, a irmã de Moisés, ela tinha falecido e Moisés estava triste por isso. E o povo começa a reclamar por falta de água. E o povo começa a clamar pelo Egito e pelas coisas que estavam no Egito. Começaram a reclamar desejando delícias no Egito. Mas que povo ingrato, porque esse povo não tinha vivido no Egito, ou se tinha vivido era muito pequeno e jamais saberia o que os seus pais passaram em termos de opressão, em termos de falta de liberdade. Mas estavam reclamando, e Moisés literalmente perdeu suas forças. A gente encontra Moisés entrando no tabernáculo e se prostrando. E Deus fala, mas o que você está fazendo aqui, Moisés? Ele falou, olha, esse povo é duro demais. E Deus fala, olha, esse povo precisa me conhecer. Então faz o seguinte, vai lá, fala a rocha, e aí nós vamos trazer água para o povo, e o povo vai começar a me entender e a me conhecer, esse povo renovado de Israel, e eles vão começar a entender quem eu sou e o Deus que eu sou. Moisés, exausto, psicologicamente abalado, triste, cansado de carregar aquele povo, reúne todo mundo e ele fala, olha, nós vamos dar água para vocês, e bate na rocha. E quando ele faz isso, ele deixa de testemunhar e ele coloca em si uma força que não era dele, um poder que não era dele, e deixa de testemunhar de Deus. E às vezes é tão triste, né? Quando nós temos oportunidade de testemunhar de Deus e a gente coloca a força na gente. E Moisés, aquele dia, no ato de muito estresse, de muito cansaço, acabou cometendo esse deslize. O grande Moisés. E aí Deus conversa com eles e fala que aquele ato foi muito grave, que isso os impediria de entrar na terra prometida. E Moisés fica mais triste ainda. Sabe, é muito duro, porque quando Deus fala com a gente tem que fazer o que Deus pede. Sem subterfúgios, sem ponderações, sem filosofar. A gente simplesmente tem que chegar e fazer o que Deus pede e ponto. Eu tinha um professor, ele era um professor na faculdade de engenharia, que o nome dele era Amaral. E o Amaral ele não tinha uma perna, e ele ia sempre com as suas muletas dar aula, e ele tinha uma habilidade muito grande com giz, escrevendo na lousa, e isso me impressionava. Mas um dia, ele falou uma coisa na sala de aula que eu jamais esqueci. Ele falou assim, olha, existem duas formas de se fazer uma coisa, o certo e o... Aí a sala toda falou, errado. Aí ele falou, não. Existem duas formas de se fazer as coisas, o certo e o resto. O resto, ele falou, vai do quase certo ao totalmente errado. O certo está na norma e o resto são os jeitinhos que vocês dão para as coisas. Ele falou, em engenharia é inaceitável fazer qualquer coisa que esteja fora da norma. Eu nunca esqueci isso. E eu nunca tive, talvez, uma definição tão precisa, espiritual, vinda de um professor.
Porque se a gente for reparar na nossa vida, como é que é a nossa vida hoje? A nossa vida ela é pautada na palavra de Deus ou é pautada no resto? É pautada no assim diz o Senhor ou é pautada no resto? Hoje a gente vê tantas filosofias querendo entrar na nossa igreja, se misturando ao resto e tentando misturar a verdade com o erro. E eu nunca esqueci disso. A norma está na Bíblia, a norma é a lei de Deus. E não dá pra gente relativizar isso. A gente tem que pegar simplesmente e seguir. Uma outra pessoa que eu conheci, e esse foi muito curioso e engraçado, foi um chefe de cozinha, em que ele dizia o seguinte, olha, mulheres que já têm habilidade na cozinha são as piores alunas que eu tenho. Por quê? Porque quando eu dou a receita, elas por já saberem cozinhar, elas sempre acham que tem que acrescentar um ingrediente a mais ou tirar algum, porque elas imaginam que dessa forma fica melhor. E aí as aulas não fluem da mesma forma. E aí eu fiquei imaginando que a gente também é muito assim, né? A gente tem as receitas de Deus, a gente sempre quer tirar um pouquinho ou acrescentar um pouquinho das coisas para que as coisas possam ficar do nosso jeito um pouco melhores. Mas quando Deus pede, a gente tem que fazer exatamente como Ele quer, porque é assim que as coisas serão felizes e produtivas para o seu povo aqui nessa terra. Então que nós possamos, no dia de hoje, em todos os dias de nossa vida, seguirmos a norma. E a norma é a Bíblia, a norma é a palavra de Deus. Que possamos ter sempre isso como mente, em nossa mente, hoje e sempre, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, obrigado por sabermos que temos uma Bíblia, que temos uma norma, que temos uma lei para seguirmos, que ela aponta o pecado e que ela nos mostra o caminho a seguir. Obrigado a Deus pelas inúmeras bênçãos que o Senhor derrama sobre nós e que nós não possamos de jeito nenhum darmos um jeitinho na Tua lei, mas sim que nós possamos segui-la da forma correta, pura e santa. Nos dê um dia abençoado na Tua presença, é isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para você.